texto de 1973, Pier Paolo Pasolini falava do advento do novo fascismo, fazendo referência à ameaça das novas ditaduras culturais. Ou seja, o fascismo das ditaduras culturais será aquele imposto pela opressão das populações mantidas na ignorância ou na ausência de um novo saber, na falta de uma consciência crítica. Aquele que, à escala mundial e face ao desenvolvimento da tecnocultura, a Marachim caracteriza pelo aumento progressivo de hordas selvagens cada vez mais ignorantes e analfabetas. Se a opressão social foi uma das características dos fascismos dos anos 30 a 60, a opressão intelectual pela ignorância poderá ser a marca terrível do fascismo das novas elites. Perguntam-me da atualidade da afirmação de Pier Pasolini. Ora, é neste contexto de aumento de ignorância que hoje é sobretudo a ausência de consciência crítica, de efetiva participação política e cívica, que eu vejo possível falar de ditaduras culturais. Ditaduras culturais em que o saber, o desenvolvimento e o progresso económico e social são benefícios de escassas minorias. Neste campo, as assimetrias entre os que sabem e os que não sabem são cada vez mais acentuadas. E por isso, talvez com razão, possamos dizer que os últimos generais do poder estabelecido são exatamente os intelectuais. Eu penso que não há um declínio do espaço público. Antes, pelo contrário, há sim um declínio do espaço privado. Os meios de comunicação social trazem o público ao privado, mas também levam o privado ao público. Simplesmente, como diz Kenneth Bouldin, pela manipulação e persuasão é perfeitamente possível conceber um mundo dominado por uma ditadura invisível, na qual, todavia, são mantidas as formas exteriores do governo democrático. O problema, portanto, quanto às democracias liberais, é este. Em que medida é que a democracia é aparente ou real? Em que medida é que as democracias políticas, bem geridas masso-mediaticamente, por artifício e ilusão, conseguem esconder aos menos conscientes a inexistência de democracia política ou social, política ou económica, democracia política ou cultural. Se existe censura em Portugal em 1986, existe, claro que existe. Na televisão, ela é declarada. Têm sido públicos os casos de interferência do poder executivo, quer na proibição de filmes, reportagens ou notícias. Nos outros meios de comunicação social, principalmente na imprensa escrita e na rádio, creio que a censura que existe é sobretudo aquela que eu apelido de censura oculta, ou seja, aquela que é exercida no tecido social pelos vários grupos censurantes através de refinados mecanismos e formas indiretas. É aquela que resulta do jogo escondido das forças sociais. É o exercício discreto da burguesia.
A ameaça nuclear é um fantasma terrífico nos nossos dias. Porém, aflige-me por vezes uma outra ameaça da qual pouco se fala e que eu denomino a nuclearização mental. O mundo cada vez mais dividido entre os que sabem e os que não sabem, entre elites informadas e massas desinformadas. A opressão pelo saber. A ilusão dos anos 60 foi a possibilidade de uma luta que conseguisse o bem-estar social para todos. A ilusão dos anos 80 poderá ser a de uma luta que torne possível a liberdade para cada um. A igualdade de todos é um mito, mas a garantia da diferença de cada um é outro. Os governos das democracias liberais garantem que querem garantir a liberdade de cada um ser diferente. Mas, num e noutro caso, o que está em causa não é o direito de ser livre, não é o direito à diferença, mas sim as condições para gozar o direito de ser livre, para poder ser diferente. O futuro, qual será o futuro? Pergunto. Bom, se por um lado, como diz Leo Shea, o surgir de vários fascismos é uma constante da nossa civilização, por outro, não é menos certo que é sempre possível esperar e fazer uma nova revolta dos escravos. Por isso, eu confio no futuro. Se a ditadura cultural é uma ameaça, é sempre possível realizar a sua derrota.